Conforme vocês devem estar vendo aí na tela, eu vou circular o PowerPoint onde eu faço a correção do exercício da análise da Gerdau SA, que é similar àquela que eu encaminhei para vocês da análise da JBS e análise da Suzano. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem interromper aí, me falem, que a gente já vai discutindo a cada slide. Ok? Bom, Ok. então essa é a análise que nós estamos fazendo da Gerdau SA, que é uma aí das grandes importadoras que nós temos, é uma das grandes fornecedoras de aços especiais do mundo, e ela teve aí o ano de 2000. Perdi o áudio do professor. Alguém consegue ouvir ele, não? Não, também não tô escutando não. É. Eu também não tô ouvindo não, acho que deve ter caído. Eu estou ouvindo vocês, deve ter dado Agora alguma voltou. interrompida. Agora voltou. Muito bem. Estão vendo aí a tela da Gerdau? Onde está o balanço patrimonial da Gerdau? Afirmo. Positivo. Perfeito, positivo e operante. No meio do caminho pode dar alguma falha técnica, mas eu recupero. Beleza? Beleza. Muito bem. Então vamos dar uma olhada primeiramente nos balanços patrimoniais da Gerdau durante o ano de 2015 e 2014. Apenas relembrando aquela minha sugestão de análise rápida que vocês devem fazer quando pegam um balanço patrimonial na mão. Bom, esse está um pouquinho mais fácil porque eu já mandei para vocês tabulado no Excel, então ele já faz análise horizontal e análise vertical, certo? Mas assim que você pega, primeira coisa que você deve dar uma olhadinha ali. Olha o total do ativo de 2015, olha o total do ativo de 2014. Vocês verão aí, por exemplo, que o ativo total de 2015 é de 70 bilhões 094 milhões. E em 2014 era 63.042.330. Ou seja, nós podemos ver aqui que a Gerdau teve um aumento de 11,2 nos seus ativos totais. De tudo aquilo que ela tinha, ela teve um aumento de 7 bilhões, que representam 11,2 de aumento no seu ativo total. Então, como sugestão, essa é a primeira coisa que nós devemos olhar aqui no balanço na parte do ativo. Ok? Depois só um detalhezinho para quem chegou agora. Tomem cuidado para deixar o mudo do microfone ativado. E eu estou vendo que alguém está com ele em aberto, porque caso contrário, como nós estamos gravando, alguns ruídos que vocês possam ter aí pode ficar gravado. Legal? Então toma cuidado em relação a isso. Ok? Primeira sugestão, então, olhar qual era o ativo total da empresa de um ano para o outro. 2014 era 63 bilhões, 2015 aumentou para 70. Tivemos um aumento de 11,2 no ativo total, 7 bilhões. Etapa 2. Tente verificar na análise na análise horizontal, que é essas duas últimas colunas, quais foram os principais responsáveis por esse aumento no nosso ativo total. Quando você dá uma olhadinha ali, você perceberá o seguinte: olhem, esqueçam esse percentual, que é a última coluna, que está em vermelho, e deem uma olhada em valores absolutos. E vocês perceberão o seguinte, que a maior variação que nós tivemos de um ano para o outro foi essa variação no outros créditos de longo prazo. Ela totalizou um aumento de 4 bilhões 146, um aumento de 24% de um ano para o outro. Esse aqui já foi o nosso principal responsável pelo aumento no ativo total. Estou imaginando aqui nesses outros créditos de longo prazo, podem ser contas a receber de longo prazo, ou pode ser algum outro tipo de ativo que se transformará em dinheiro no longo prazo. Segundo item, caixa e equivalente caixa. Pelo número absoluto, já dá para a gente ver que os grandes responsáveis pelo aumento no nosso ativo total foi o crédito de longo prazo e foram os nossos caixas e equivalentes de caixa. Certo? Perfeito? Já olhou isso, você já tem a primeira análise do ativo aí no nosso balanço patrimonial. Segunda análise, já que você já descobriu quais são os principais responsáveis por esse aumento, tenta agora dar uma olhada em quais são os itens de maior representatividade que eu tenho no meu ativo total, até para você conhecer um pouco melhor aí a empresa.
certo? Aqui eu até coloquei também que o nosso ativo imobilizado, ele é o terceiro item que representam as maiores variações. A soma dos três já dá potencialmente os 7 bilhões e 52. Nosso ativo imobilizado cresceu 1 bilhão 123. Aliás, essa é a finalidade da análise horizontal, verificar o que aconteceu ao longo do tempo, no horizonte do tempo. A outra análise é, olhando aí o ativo total da empresa no ano de 2015, quais são os itens de maior representatividade? Nesse caso, a minha sugestão é, deem uma olhada nos percentuais da análise vertical, certo? E vocês descobrirão o seguinte, o item de maior representatividade no ativo da Gerdau em 2015 era o imobilizado, que representava 33,2% do ativo total. Ou seja, 23 bilhões dos 70 bilhões que ela tem estão representados por ativos imobilizados, certo? Bom, feito isso, qual é o segundo? O segundo, outros créditos de longo prazo. Ele é o segundo maior ativo que a Gerdau tem, representa 30,6%. E, obviamente, uma variação que eu tiver nesses itens que tem maior representatividade traz um grande impacto no ativo total da empresa, certo? Então, nossos dois maiores ativos é o ativo imobilizado, outros créditos de longo prazo. Seguindo aí nessa mesma análise, eu posso ver qual é o terceiro. O terceiro são os estoques. Os estoques da Gerdau representam 12,5% do ativo total, ou seja, 8 bilhões 781. Certo? Fiz essa primeira análise, eu já consigo ter duas informações básicas. Quais foram os grandes responsáveis pelo aumento do ativo total da Gerdau e quais são os itens de maior representatividade. Lá no passivo a gente vai tentar descobrir de onde veio esse dinheiro para ela conseguir aumentar as suas posses, o seu ativo em 7 bilhões 052. Ok? Agora então nós vamos para o passivo, para essa olhada rápida e depois a gente entrar na resposta das perguntas. Ok? Muito bem. Aqui só aproveitando também quando você olha o ativo da empresa. Essa empresa, ela investe mais os seus recursos em capital de giro ou em capital próprio? Quem responde aí para mim? Espero que vocês não tenham me abandonado. Capital de giro ou capital fixo, né? Isso, desculpa. Isso. Muito bem Capital observado. fixo. Capital fixo, é isso aí. Os investimentos da empresa, ou eles estão investidos em capital de giro, certo? Que é o ativo circulante, ou eles estão em capital fixo, que é o ativo não circulante. Aqui em 2015 nós podemos verificar que 68,4% dos valores investidos aqui na Gerdau estão no ativo fixo. E eu tenho 31,6% no meu capital de giro. Tudo bem? Capital fixo e capital de giro. Capital de giro 31,6%, capital fixo 68,4%. Então a gente vê que essa empresa tem predominantemente seus investimentos no capital fixo. Beleza? Em seguida, vamos ao passivo. Bom, vocês estão vendo aí o passivo e patrimônio líquido, que obviamente, lembrando da questão do equilíbrio patrimonial, a soma do ativo total tem que ser exatamente igual à soma do passivo total mais patrimônio líquido. Esse é o princípio básico da contabilidade. Certo? Isso jamais pode estar errado, principalmente quando vocês estiverem fazendo aquele exercício de montagem do balanço patrimonial, um exercício de prova também, certo? Bom, vamos fazer a mesma análise que nós fizemos do ativo total. Vocês estão vendo aqui que o passivo total e o patrimônio líquido, ele aumentou 7 bilhões e 52. E nós temos que descobrir de onde vieram os recursos para esse aumento de 7,52. Lembrando que 7,52 também é o aumento que nós tivemos no ativo total lá na empresa do ano de 2014 para o ano de 2015. Olhando aí na penúltima coluna, no valor absoluto, qual foi o item que mais teve representatividade no crescimento das obrigações da Gerdau? Quem responde aí para mim? Empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? Isso mesmo. Se nós olharmos só o empréstimo e financiamento de longo prazo, o aumento que teve de um ano para o outro foi de 6 bilhões 668. Ou seja, teve uma variação de um ano para o outro de 38,9. Só esse 6,678 já indica
a grande fonte de financiamento que eu tive para aumentar os 7 bilhões lá no meu ativo total. Para ela, então, fazer a sua ampliação de ativos, ela captou empréstimos e financiamento de longo prazo de 6 bilhões 678. E qual é o segundo item que mais teve aumento, mais teve variação? Outros. Isso. 3 bilhões 522, que também é uma conta, só que é do patrimônio líquido, um aumento de capital próprio, certo? Bom, a soma desses dois já ultrapassaria os 7 bilhões 052. Agora, por que eu tive uma redução na reserva de lucro de 4 bilhões 806? Quem me ajuda aí? A reserva de lucro que era de 11.700 diminuiu em 2015 para 6.908. Provavelmente ela realocou também aí no... em outras partes do patrimônio dela, né? Então, mas nós estamos falando especificamente de reserva de lucro. A conta reserva de lucro, ela teve uma redução de 4 bilhões 806, certo? Era 11.714, diminuiu para 6.908, certo? Quais as possibilidades para eu poder ter uma redução da conta reserva de lucros? Se o capital social não aumentou, provavelmente ela distribui lucro. Ela pode ter distribuído lucro, certo? Alguma Certo. outra dica a mais? Se ela distribuiu 4 bilhões de lucro, na realidade, então saiu desses 11.714 para os 6.908. Ela pode ter reinvestido também, não? Não. Se ela reinvestiu, significa que o lucro da empresa ficou dentro dessa conta reserva de lucros. Entendi. Certo? Agora, talvez é porque nós não falamos ainda do próximo slide. Vocês perceberão que ela teve um prejuízo de quase 5 bilhões. O que acontece quando ela tem um prejuízo em 2015 de quase 5 bilhões? Ela tem que tampar esse buraco com alguma coisa. Na realidade, a minha conta de reserva de lucro é onde eu faço conta corrente disso. Eu tinha 11.714. Se eu tive um prejuízo de 5 bilhões, o que vai acontecer de um ano para o outro? Eu tenho uma redução de reserva de lucro. Não pela distribuição, mas sim pela entrada de um prejuízo no exercício. Ok? Beleza. Muito bem. Bom, mas nós já vimos o seguinte: o nosso grande responsável pelo aumento do passivo, por enquanto, foi empréstimos e financiamentos, e o outro item é esse outros, que está dentro do patrimônio líquido. Então eu já sei quais são os dois grandes responsáveis, assim como nós olhamos lá no nosso ativo qual foi o responsável pelo aumento. De cara eu posso dizer, o aumento se deu por conta de aumento de empréstimos e financiamentos. Ok? Bom, etapa 2. Pode falar. É o Rafael. Você poderia explicar de novo as reservas de lucro? Isso é uma provisão que a empresa faz ou não? Não. Vamos lá. Estão vendo o capital social? Esse capital social é o dinheiro que os sócios aportaram na empresa. A empresa, quando abriu ou quando ela fez uma oferta de ações, ela capitalizou 19 bilhões 249, certo? Se ela precisa de dinheiro, ela pode pedir novo aporte de capital. Certo? É o que não aconteceu de 2014 para 2015, porque o capital social não teve aumento nenhum. Estão vendo aí? Certo. Agora, etapa 2. A empresa, no final do ano, ela apura um lucro. Certo? Quando ela apura o lucro, o que ela faz com esse lucro? Ou ela reinveste na própria empresa, retém, faz uma reserva deste lucro e significa que ela está reinvestindo na própria empresa. Ou ela simplesmente pega esse lucro e distribui na forma de dividendos. Tudo bem? Bom, o que é a reserva de lucro? É o lucro que ela teve ao longo do tempo e ela reinvestiu na própria empresa, ou seja, ela não distribuiu. Então, até 2014, e isso é fruto de 2013, 2012, ou seja, ao longo da história da Gerdau, ela tinha apurado até 31 de dezembro de 2014, 11 bilhões 714 de reserva de lucro, lucros gerados e não distribuídos. Tudo bem? O que aconteceu em 2015? Em 2015, por azar ou não, ela teve um prejuízo que nós vamos ver no próximo slide, que é por volta de 5 bilhões. O que eu faço? Eu peço para o sócio mandar dinheiro para a empresa? Não, eu não preciso pedir para ele me pagar. O que eu vou fazer? Eu vou abater na reserva de lucros, que são os lucros que no passado ele
deixou dentro da empresa, ele não quis retirar, o que eu vou fazer? Eu vou descontar o prejuízo do exercício. Por isso que a reserva de lucro caiu para 6.908. Agora, eles podem chegar hoje lá em uma reunião, uma assembleia de acionistas e podem falar o seguinte: vamos distribuir lucros, distribuir dividendos. Quanto é que ele pode distribuir? Ele pode distribuir até 6.908, que é a reserva de lucro. Entendi. Entendido? Entendido. Eu só quis mostrar essa queda de 4.806 porque a primeira coisa que nós imaginamos é que houve uma distribuição de lucro. Em situações normais era isso que teria acontecido mesmo, mas no caso da Gerdau é por conta de um prejuízo que ela teve. Que quando a gente olha lá na Gol, acho que vocês lembram que eu havia mostrado, essa reserva de lucro já é negativa. Não tem mais lucro, na verdade é reserva de prejuízos acumulados. Ok? Ok. Perfeito. Bom, outra análise que nós precisamos fazer aqui. Quais são os itens de maior representatividade no passivo e patrimônio líquido? Olhem na análise vertical e olhem qual é o percentual de maior representatividade. Quem me ajuda aí? Em 2015, qual é o item do passivo ou patrimônio líquido com maior representatividade? É o empréstimos e financiamento de longo prazo, com 34%, né? Isso. Muito bem. O que significa? De todas as obrigações que eu tenho, a preponderante é empréstimo e financiamento de longo prazo, que representa 34% de toda a minha fonte de financiamento. E até por isso que, como ele é o item de maior representatividade, a variação que ele tiver vai pesar muito na representatividade total, na variação total de um ano para o outro. Ok? E se eu olhar o segundo item, qual é o segundo item de maior representatividade? O capital social, 27,5%? Isso, exatamente. Então a Gerdau teve um bom aporte de capital social também, que é o segundo item de maior representatividade. Então, quando você olha o balanço ativo e passivo da empresa, dá uma olhada rápida para poder identificar quais são essas informações básicas de representatividade. Ok? Outro item, que aliás foi aquilo que eu havia combinado para vocês, é um dos itens mais importantes. Essa empresa, ela está sendo financiada potencialmente por capital próprio ou capital de terceiros em 2015? Capital de terceiros. Capital de terceiros, não é isso? Porque se eu olhar o patrimônio líquido, que é o capital próprio, quantos por cento ele representa do meu passivo total? 45,6%. Então, 45,6% é de capital próprio. Por consequência, capital de terceiros será 54,4%, que é o resto, né? Então, 54,4% de tudo aquilo que ela tem é financiado por capital de terceiros. E, aliás, esse já é o indicador de endividamento, certo? Então, qual é o grau de endividamento da Gerdau? Qual era o grau de endividamento da Gerdau no ano de 2015? 54,4%. Daqui você já tem uma das análises, que é a análise do nosso grau de endividamento. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Bom, algumas das análises eu já fiz aqui, mas aí nós vamos logo na sequência. Teve um outro item da liquidez que eu tinha sugerido para que vocês fizessem. Sempre que você pegar o balanço patrimonial, mesmo sem calculadora, que você calculasse para mim ou fizesse uma soma rápida de qual é a liquidez da empresa. Essa empresa ela está com liquidez ou não? No curto prazo? Sim. Sim. Por quê? Se eu pegar aqui o meu ativo circulante, que é de 22 bilhões e 177, que é o que ela tem de capital de giro, ele é suficiente para pagar o meu passivo circulante, que é a minha dívida em giro, minhas obrigações em giro, 7.863. Então, o que eu posso inferir? Se eu tenho 22 e eu devo 17, eu estou com a folga de caixa de aproximadamente 15 bilhões. Independente do cálculo que eu tenha feito, que eu vou fazer mais à frente, eu já sei que ela tem boa liquidez no curto prazo e que ela tem folga de caixa. Certo? Dessa forma, nós olhamos já a liquidez e já olhamos o endividamento. Beleza? Muito bem. Bom,
No exercício, a outra etapa, nós temos que olhar a demonstração de resultado do exercício e depois nós respondemos as nossas perguntas lá. Bom, a outra etapa é qual foi o resultado da Gerdau, quais foram os resultados da Gerdau no ano 2014 e 2015. Estão vendo aí o resultado líquido do exercício da Gerdau em 2015? Ou seja, ela teve em 2014 um lucro de 1 bilhão 488, que foi um bom lucro, mas o que aconteceu em 2015? Ela teve um prejuízo de 4 bilhões 595. Viram aquela redução na conta de reserva de lucro? É porque para poder absorver esses 4 bilhões 595. Certo? Certo. Então, Certo? olhou para a DRE, vale uma expressão americana bem interessante. Go to the bottom line. Certo? Vá na última linha. Na última linha ele só está dizendo o seguinte: eu tinha um lucro legal em 2014 e o que aconteceu em 2015? Eu tive um prejuízo. Certo? E um prejuízo expressivo. Ou seja, qual foi a queda do lucro de um ano para o outro? Ela teve uma queda de 6 bilhões no lucro. O lucro dela caiu 408%. Certo? Certo. Porque lá na frente nós vamos ter que descobrir quais foram os responsáveis por essa queda drástica que nós tivemos no lucro. Certo? Certo. Muito bem. E aqui eu vou precisar já de cara deixar um pedido de desculpas para vocês. Eu mandei esse exercício, porque ele não estava no script, mas eu montei rapidinho para que vocês pudessem fazê-lo. E na hora que eu preenchi a planilha em Excel, eu cometi um erro de digitação. E tem uma informação aí que está errada. Então no outro slide eu corrijo, mas quem fez a análise por essa DRE pode ter cometido um erro de análise. E aí eu peço desculpas, peço para que faça novamente. Estão olhando aí que eu tenho uma linha chamada Outras Receitas Operacionais, que está em 2015 negativo 4 bilhões 807? Sim. Não é muito certo a gente falar que eu tive uma receita negativa, né? Então o que acabou acontecendo? Eu lancei isso na linha errada. Na verdade, esses 4.807, ou uma parte dele, deveria estar na linha de baixo, que é outras despesas operacionais. Tudo bem? Ok. Então, peço desculpas por isso, mas no outro slide que eu vou mostrar é já corrigido esse meu erro. Caso contrário, alguém vai dizer ali para mim que um dos grandes responsáveis pela queda da lucratividade da Gerdau foi a queda na receita e outras receitas operacionais, não é isso? Menos 5 bilhões? Mas pelo meu erro de digitação, a tua análise vai estar errada. Estará errada, tudo bem? Então, olha, aqui no outro slide eu fiz a correção. Certo? Márcio, então tecnicamente não é possível ter uma receita negativa na DRE? Em geral não, mas pode acontecer de ter sim. Eu posso, por exemplo, em um ano eu ter lançado alguma coisa na receita errado. Tudo bem? Teve uma outra receita operacional que eu lancei lá, por exemplo, 100 milhões. E eu lancei ela como positivo. Só que eu descobri que o lançamento está errado. E eu tenho que corrigir no ano seguinte. O que eu tenho que fazer? Negativo. Aí pode acontecer de eu ter outras receitas operacionais como negativo. Mas não é usual. Raramente isso acontecerá. Beleza. Tudo bem? Mas é mais a título de correção do que uma situação normal mesmo. Sim, exatamente. Aí foi um erro total de digitação da minha parte. Eu ia até falar do estagiário, mas o estagiário já está de férias. Foi erro meu de digitação. Tudo bem? Não, tranquilo. Agora, isso não afetou nenhuma das margens de lucro. A única coisa que aconteceu aí, eu estou atualizando e colocando o valor correto. Tudo bem? Ok. Tá. Se você tem uma DRE na mão, a primeira coisa então eu já falei, nós olhamos lá e verificamos que o lucro, o resultado líquido do exercício teve uma queda de 6 bilhões 084, perfeito? Certo? Certo. Agora, nesse caso aí, fica facinho para vocês me dizerem o seguinte, quem foi o principal responsável por essa queda da lucratividade? Olhando lá na análise horizontal, que é a penúltima coluna, em valores absolutos.
As despesas operacionais, sem dúvida. Outras despesas operacionais. Teve outros caras que me prejudicaram também, mas fica muito evidente na hora que você olha ali que esse cara que representou aí 4 bilhões e 647, ele já jogou meu resultado pro ralo. Tudo bem? Sim. Então já de cara eu já sei isso, mas é lógico que nós vamos fazer uma análise um pouco mais sofisticada, mas poxa, de cara eu estou vendo aqui que dos 6 bilhões 084 eu vou ter que entender o que é esse 4 bilhões 647, esse aumento nas outras despesas operacionais, perfeito? Outra coisa antes de qualquer análise, digam para mim qual era a margem bruta da Gerdau no ano de 2014. Sem fazer cálculo. 5,140. Não. Quando nós falamos em margem, nós estamos falando em percentual. O lucro bruto foi 5,140. Mas quanto foi a margem de lucro bruto? A margem bruta. Sem precisar da calculadora. 9,8? Não. Não. Ah, desculpa. Em 2015, sim. Eu tinha perguntado primeiro em 2014. Mas 12,1. em 2015 foi 9,8. Em 2014? 12,1. Sim. Você tem a fórmula para você calcular as margens de lucro, certo? Mas quando você faz a análise vertical, você já está fazendo a análise das margens. Eu só estou dizendo o seguinte, em 2014, o lucro bruto, que era 5 bilhões e 140, representa 12% da minha receita líquida, que é 42.546, que é o 100%. Tudo bem? Então você nem precisa fazer cálculo algum. É só você me responder. Em 2014 ela era 12,1, em 2015 ela caiu para 9,8. Entenderam? Sim. Sim. Muito bem. E a margem operacional? Quanto que era a margem 6,8. operacional em 2014? 6,8. Muito bem. Lucro operacional representa 6,8 da minha receita operacional líquida. E em 2015? Menos 7,1. E pô, já sabemos que aquela outra despesa operacional me jogou lá para baixo, né? Jogou a minha margem operacional lá para baixo, certo? E teve alguma coisa que me atrapalhou lá na margem bruta, não é isso? Já deu para ver que eu tive uma pequena queda na margem bruta. Não sei se é tão pequena assim, mas tive ali uma queda na margem bruta. Mas eu tive uma grande queda na margem operacional, que refletiu na última margem. Qual era a margem líquida da Gerdau no ano de 2014? 3,5, é isso? Isso. Tá pequenininho aqui. Ah, tá pequeno? 3,5. Mas Isso. quanto era em 2015? Menos 10. Cara, matou terrivelmente a lucratividade, certo? Então, assim, a minha sugestão é, quando pegou o balanço, faz aquela análise rápida, quando pegou aqui a demonstração de resultado, dê uma análise, uma olhada rápida nos indicadores de lucratividade, certo? Porque é isso que nós vamos fazer um pouquinho mais à frente, só com muito mais detalhes. Tranquilo por enquanto? Sim. Beleza, muito bem. Eu estou sendo um pouco mais detalhista, porque depois vocês vão manter isso gravado e evito de alguém mandar um e-mail para mim perguntando algo que eu não tenha explicado. Beleza? Beleza. Muito bem. Primeira pergunta. Quanto foi o aumento do ativo total da empresa entre 2014 e 2015? E quais foram os itens que mais contribuíram para esse aumento? Nós já fizemos essa análise lá, estão lembrados? Na hora que eu olhei o ativo total, eu verifiquei quanto foi a variação percentual do ativo total de um ano para o outro e quais foram os dois itens que mais contribuíram para esse aumento, certo? Ou seja, o aumento percentual foi de 11,2. Basta pegar lá a análise horizontal. E os dois principais itens foram outros ativos de longo prazo, que teve um aumento de 4 bilhões e 146, e o caixa equivalente caixa, que aumentou 2 bilhões e 598 109. Isso é babinha, né? Sim. Esse é tranquilão, mas só significa que você sabe para que serve a análise horizontal e a análise vertical. Ok? Ok. B. Com base no capital de giro líquido da empresa, apresentado abaixo, explique se a empresa está com folga ou escassez de recursos no curto prazo e comente os possíveis impactos desse patamar de capital de giro no cotidiano da empresa. Estão lembrados lá que eu havia falado?
pega o balanço lá com o ativo e o passivo, ativo circulante, que é o meu capital de giro, menos passivo circulante, que é a minha dívida de giro, e eu já sei quanto que eu tenho de capital de giro líquido, ou capital circulante líquido, certo? 2015, 14.314, e no ano de 2014 era 12 bilhões 909. Está positivo? Se está positivo, significa que eu tenho folga de caixa ou escassez de caixa? Folga de caixa. Significa... Alô? Simplesmente significa que se eu usar todo o dinheiro que eu tenho em giro, eu pago as minhas dívidas em giro no curto prazo e ainda sobra uma reserva, uma folga de caixa de 14 bilhões 314. Então a tua primeira resposta é, está com folga de caixa porque ela tem um capital de giro líquido positivo de 14.314. Beleza? E para você sofisticar mais ainda essa sua análise. E essa reserva representa quantos por cento do teu faturamento? 32%. 32%. Ou seja, eu poderia ter uma queda no faturamento de até 32%, que eu poderia suportar isso com a minha reserva de caixa, que é o meu capital circulante líquido. Certo? Certo. Análise 2, análise de tendência. Tá piorando ou está melhorando? Melhorando. Tá melhorando. Ou seja, 2014 era 12.909, aumentou para 14.314. Ele era 30% do meu faturamento, ele está em 32.85, sendo que o ideal é que ele esteja entre 25% e 30%. Então, ele está no quesito liquidez e capital de giro líquido, essa folga de caixa dele está legal. Então, resposta, a empresa está operando com folga de caixa no curto prazo, uma vez que o capital de giro líquido é positivo. Se é positivo, é folga de caixa. Ela totaliza 14.314, que representa 32,85% da receita anual de vendas. Certo? Tem alguém com o microfone aberto. Ou seja, a empresa tem uma folga para suportar uma queda de 32% nas vendas, ou então cerca de 4 meses de receita líquida, porque 32,85% de 12 meses são 4 meses de receita líquida. Tranquilo até aí? Aí a última. Comente os possíveis impactos desse patamar de capital de giro no cotidiano da empresa. Regra básica. Quando eu tenho folga de caixa, está tudo bem. As coisas ficam mais fáceis. O que acontece quando eu não tenho folga de caixa? A tua resposta é o inverso. As coisas ficam piores. Eu tenho dificuldade para captar recursos, eu tenho taxas de juros maiores. Então, a minha resposta aqui vai ser no sentido, tudo bem, as coisas vão ser melhores. Quando você tiver uma empresa que o capital de giro líquido é negativo, a liquidez é baixa, é o oposto. As coisas serão piores. Então, como possíveis impactos, a empresa terá maior facilidade de captar recursos de curto prazo. Se ela precisar de dinheiro emprestado, o pessoal vai falar, olha, no curto prazo não tem problema, porque você tem reserva de caixa para me pagar. Fornecedores, bancos, etc. E também poderá conseguir taxa de juros mais baixas, porque o risco de você não pagar, ele é menor. Falo, cara, o meu faturamento aí está coberto para qualquer redução, porque a minha reserva é boa. Entenderam essa lógica? Sim. Sim. Perfeito. E a primeira recomendação para qualquer empresa, tome cuidado com a tua liquidez e tome cuidado com o teu capital de giro líquido, principalmente quando o ambiente é um ambiente inóspito, onde eu estou tendo grandes dificuldades, porque se faltar dinheiro na praça, eu uso as minhas reservas financeiras. Fechou? Beleza. Muito bem. Com base nos indicadores de endividamento da empresa apresentados abaixo, explique se a empresa está operando com um grau elevado de endividamento e comente os possíveis impactos desse patamar de endividamento no cotidiano da empresa. E aqui vale lembrar uma coisa. Nós já fizemos a primeira análise e nós já vimos que ela está com um grau de endividamento elevado, não é isso? Porque quando nós olhamos lá no balanço patrimonial, de cara nós vimos que 54% do passivo e do PL é formado por capital de terceiros. Então essa daqui já era a tua primeira resposta. E quem que é o principal item de endividamento que vocês devem olhar sempre para me responder qualquer pergunta? Endividamento geral, né? Isso, o grau de endividamento geral.
certo? O grande indicador é esse. Os demais, eles te dão um panorama mais detalhado, certo? A gente vai mais na análise, tudo bem? Então, aí o que nós temos é a empresa está endividada porque 54% de tudo que ela tem, ela deve para terceiros. Mas depois a gente vai tentando analisar um pouco mais detalhadamente aí os outros indicadores, que são os indicadores analíticos. E aqui eu vou até aproveitar que o Guilherme me fez uma pergunta hoje durante o dia. Porque eu uso ali, coloquei na fórmula, a alavancagem, o que indica que a empresa está alavancada ou não, dívida líquida pelo PL, que é um dos indicadores de alavancagem. Certo? Mas em geral eu recomendo que quando você estiver entrando no detalhe do endividamento da empresa, utilizem o dívida líquida pelo EBITDA, porque ele tem sido um dos principais indicadores de alavancagem. Certo? Mas vocês vão encontrar em alguns lugares, quando eu falo da alavancagem, eu posso estar falando do dívida líquida pelo PL. Ou alguma outra matéria jornalística pode estar falando o seguinte: as empresas estão muito alavancadas e eu estou comparando a dívida líquida pelo EBITDA. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Dívida líquida, eu simplesmente peguei tudo aquilo que eu devo para banco no curto prazo e longo prazo e descontei o que eu tenho de dinheiro em caixa e aplicações financeiras. Dívida bruta é o meu empréstimo e financiamento de curto e longo prazo. Dívida líquida, eu desconto o que eu tenho de caixa e aplicação financeira. E vejam que a dívida líquida da Gerdau aumentou do ano de 2014 para o ano de 2015. Certo? Outro item. O que significa a dívida líquida pelo PL? Ele é um refinamento do endividamento geral. Certo? Ele só está dizendo ali o seguinte: eu tenho mais. Quando eu estou fazendo essa minha análise de dívida líquida, eu estou com um indicador que 0,6 é do meu PL, certo? O resto é da dívida líquida com terceiros. Tudo bem? Qual é o indicador ideal? Quanto vocês consideram que seria o indicador ideal de dívida líquida pelo PL? E vamos simplificar dizendo que dívida líquida é aproximadamente a minha dívida com terceiros, o meu passivo. Se a regrinha é de 50% para cada um, o que acontece se eu tivesse no equilíbrio? 50 de dívida líquida e 50 de PL. Qual que seria o resultado? 50 dividido por 50? 1. Quando é que a empresa está ruim e ela está muito alavancada? Sempre que esse cara é superior a 1. Tudo bem? A dívida líquida é maior que o patrimônio líquido. Exatamente, exatamente. Então, o benchmark da empresa é dizer o seguinte, que eu tenho uma dívida líquida pelo PL menor do que 1. Se eu olho para esse cara, ela está bem, não está? Sim. E aí esse é o problema quando você olha só para esse outro item. Lá em cima eu disse que ela está endividada, mas aqui quando eu estou comparando a minha dívida líquida pelo PL, eu estou dizendo que não está tão ruim. Por quê? Ele deveria estar sempre inferior a 1, e ele está. Então eu diria que ele não está muito alavancado, mas na realidade ele está sim. Tudo bem? Porque na dívida líquida o que eu fiz? Eu descontei o meu saldo de caixa e eu não estou levando em consideração as outras dívidas não onerosas. Certo? Mas assim, resumindo, a tua resposta, para não dificultar demais, olhe para o grau de endividamento, que é o endividamento geral, e a tua resposta vai em cima do endividamento. É acima de 50%, ela está muito endividada. Fechou? Fechado. Agora, quando eu quero entrar mais no detalhe, por que o pessoal usa muito o dívida líquida pelo EBITDA? Eu só estou querendo dizer o seguinte: eu tenho uma dívida de 19 bilhões. Mas, cara, o que sobra de caixa no meu Olerite, ele é muito próximo disso. Então, talvez em 1 mês eu pago isso. Talvez em 2 meses, se eu quisesse, em 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu quitaria essa minha dívida só com o meu EBITDA, que é o quanto sobrou de caixa, que é a minha geração de caixa, certo? E quando eu olho lá em 2014, o que significava o 2,6? Que em 2,6 anos, exercício no ano, você conseguiria pagar a sua dívida líquida
Exatamente. Se não fosse aumentando, né, os gastos. Claro. Não, exatamente. Mas hoje, no dia 31 de dezembro de 2014, em 2 anos e meio aproximadamente, eu quitava essa minha dívida só com a geração de caixa. E normalmente o que o pessoal considera algo aceitável é por volta de 3,5. Certo? Bom, ela está bem, Certo. né? Ela não estava ruim em 2014. Agora, aí onde vem o grande problema. O que vocês me diriam desse menos 31,6? O EBITDA é negativo. Então, esse é o grande problema. Ela não tem EBITDA, né? Na realidade, ela tem um prejuízo. Ela não está gerando caixa no ano de 2015. Então, ele ficou completamente desconfigurado. Não é para eu ter aí um dívida líquida pelo EBITDA negativo. E isso só significa que, cara, se eu não tenho geração de caixa, eu nunca vou ter dinheiro da minha geração de caixa para poder pagar a minha dívida. Eu vou ter que me endividar cada vez mais. Entenderam essa lógica? Sim, com a própria operação ele vai aumentando a dívida líquida, né? Exatamente. Então, além de eu não conseguir dinheiro da minha operação, o teu olerite líquido está negativo. Como é que você vai pagar as tuas dívidas? Não vai ser pelo teu olerite líquido. Certo? Ele vai ter que ser por outras fontes, ou por desinvestimento, ou eu vou ter que pegar mais dinheiro. Por isso que esse cara jamais pode ser negativo. E nenhuma empresa deveria operar com EBITDA negativo, porque isso está destruindo o valor da empresa. Tudo bem? Beleza. Tranquilo. Esse aí ficou um pouquinho mais complicado porque surgiu esse menos 31,76. Caso contrário, seria de 2,6 para 3,4, 3,5, como foi o caso lá da JBS, da Natura e da Suzano. Mas como sugestão de análise, resposta: a empresa está operando com um grau relativamente elevado de endividamento, refletido no endividamento geral de 54,39. Sim, ela está muito endividada. Certo? Isso só evidencia que ela está sendo financiada por capital de terceiros. Ok? Outro ponto a ser observado é que a alavancagem, medida pela dívida líquida pelo EBITDA, que em 2014 era de 2,16, ou seja, ela consumia 2,6 geração de caixa, e em 2015 a empresa teve um EBITDA negativo. O indicador ficou descaracterizado, evidenciando que a empresa não está gerando caixa para saldar as dívidas. Ok? E como possíveis impactos desse patamar de endividamento no cotidiano da empresa. A análise é similar àquela que nós fizemos do capital de giro líquido. Se ele está negativo, as coisas vão ser ruins. Certo? Então, se ela está endividada, se ela está com alavancagem elevada, ela vai ter dificuldade para captar dinheiro, agora no longo prazo, e vai ter também que pagar taxas de juros maiores, porque ela está mais arriscada. Então, como possíveis impactos, a empresa poderá ter dificuldade para captar recursos, especialmente de longo prazo, e também poderá pagar taxas de juros mais elevadas. Entendido? Certo. Beleza. Muito bem. Eu estou sendo detalhista porque vai ficar gravado. D. Com base nos indicadores de liquidez da empresa apresentados abaixo, explique se a empresa está ou não operando com grau satisfatório de liquidez. Qual é o grau satisfatório de liquidez de uma empresa? Lembrando que aqui é um índice, não é um percentual. Acima de 1. Isso. Então ela jamais deveria operar com uma liquidez abaixo de 1. Porque significa, para cada R$1 que ela deve, ela tem R$1. Então ela está em equilíbrio. Está tudo certo. Se é abaixo de 1, vai faltar dinheiro. E aí depois os possíveis impactos é aquele mesmo que nós fizemos no capital de giro líquido e no endividamento. Se ela está bem, as coisas ficam mais fáceis. Se ela está ruim, ela vai ter dificuldade no seu cotidiano. Bom, uma liquidez de 2,82, que é a liquidez corrente. Tá bom ou tá ruim? Tá ótimo. Tá ótimo. Muito acima de 1. Que isso já tinha ficado claro com aqueles 14 bilhões de capital de giro líquido positivo. 2,82 significa, para cada R$1 que eu devo, eu tenho R$2,82 para pagar. Eu tenho uma boa folga de caixa, certo? Desses 3 indicadores, qual é o mais importante para vocês analisarem a liquidez? É a liquidez corrente, né? Sempre a liquidez corrente. Ele é o sintético. Quando a gente quer olhar mais no detalhe, eu posso falar, mas ele depende muito do estoque. E se eu desconsiderar o estoque? Liquidez seca. Mesmo desconsiderando o estoque, eu tenho ali
1,7. Para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho 1,70 mesmo não utilizando o estoque. Fechou? Muito bem. Beleza. E na tendência, está melhorando ou piorando? Melhorando. Está melhorando. Então, no curto prazo, ela não está com grandes problemas. Ela tem um problema de longo prazo, que é por conta do grau de endividamento dela. Mas no curto prazo, que é o capital de giro líquido da liquidez corrente, ela está muito bem. Dá para a gente emprestar dinheiro para ela para os próximos 30, 60, 90 dias, que dificilmente ela vai ter dificuldades. Certo? Então, a empresa está operando com um grau satisfatório de liquidez no curto prazo, uma vez que a liquidez corrente é maior do que 1. Mesmo na liquidez seca, sem considerar estoques, o indicador apresenta grau satisfatório, acima de 1. Se você fez a análise para mim em cima da liquidez corrente, eu estou satisfeito. Mas se você quer demonstrar que você entendeu completamente os indicadores, faz do liquidez seca, que é o segundo indicador mais importante. E aí, como possíveis impactos, a empresa terá maior facilidade se precisar captar recursos de curto prazo e também poderá conseguir taxas de juros mais baixas no curto prazo. Feito? Beleza. Esse é facinho, né? Tranquilo. Muito bem. Ok. Lembrando que eu ouvi um barulhinho ali, provavelmente alguém mandando alguma mensagem, mas apenas lembrando que eu não estou conseguindo visualizar isso. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone e manda bala. De forma geral, como você considera que está a situação de liquidez e endividamento da empresa? O que vocês acham? Ela está com uma boa liquidez, evidenciada aí pelo liquidez corrente, no curto prazo tudo bem, entretanto ela está com um grau de endividamento elevado, que significa que no longo prazo ela pode ter algum tipo de problema. Então vai lá, analise a liquidez, que você já fez isso, só consolide na frase, e o endividamento que você já fez também no slide anterior. Você acredita que ela deveria propor alguma alteração visando diminuir ou aumentar o grau de endividamento? Se ela está com um grau de alavancagem elevado, um grau de endividamento elevado, uma sugestão seria que ela buscasse alternativas para poder reduzir esse grau de endividamento, certo? E aí lembrando, para isso ou ela retém lucros, que ela nem teve condições de fazer isso, que ela teve um prejuízo, ou ela pede um aporte de capital. Certo? Mas é sempre indicado que ela fique no grau de endividamento dela próximo aos 50%, porque isso diminui o risco da empresa. Certo? A empresa está com uma boa situação de liquidez, o que é bom, contudo está com nível elevado de endividamento, com tendência de elevação. E isso aumenta o nível de risco da empresa. Acredito que a empresa poderia propor uma desalavancagem financeira para reduzir as despesas, diminuindo o risco e melhorando a lucratividade. Tranquilo aí? Em relação à liquidez e endividamento? Tranquilo. Maravilha. Não é difícil. É só você seguir esta lógica. Muito bem. Acabamos a análise do balanço patrimonial. Vamos para a última. A análise da DRE. Certo? Com base nos indicadores de lucratividade da empresa, apresentados abaixo, explique se a empresa está gerando caixa. Qual é o indicador de geração de caixa mesmo? O EBIT. Isso. Se eu estou falando de geração de caixa, vá no indicador que é o mais importante, o EBITDA. E aí o EBITDA dela em 2014 era quanto? 5 bilhões 126 positivo. O que aconteceu em 2015? 607 milhões negativo. Certo? Como eu tenho que sempre olhar o último ano, que é o 2015, então ela está gerando caixa? Não. Não. Pelo contrário, ela está destruindo caixa. Certo? Então, por quê? Porque ela tinha um EBITDA de 5 bilhões que caiu para um EBITDA negativo de 607. Certo? Na realidade, eu deveria dizer que isso é um prejuízo antes de juros, mas não tem ainda esse nome. Então, é o EBITDA negativo mesmo. É um lucro negativo, né? Sacanagem isso. Muito bem. E aí, se ela melhorou ou piorou a lucratividade de suas vendas de 2014 para 2015? Qual é o principal indicador de lucratividade das vendas? Margem líquida. Isso. Então, olhem sempre a margem líquida. Ela é a principal,
porque ela é o bottom line da empresa. E melhorou ou piorou? Piorou. Piorou, né? Era 3,5% da margem líquida em 2014 e caiu para uma margem negativa de 10,55%, certo? Então ela piorou. Sua resposta básica é: a empresa não está gerando caixa, uma vez que o EBITDA é negativo, certo? E vale lembrar que ela tinha um bom EBITDA em 2014. E a lucratividade ela piorou de 2014 para 2015, uma vez que a margem líquida, que era de 12, certo? Era lá de 12 positivo, caiu para... Opa, tem um errinho ali que eu vou ter que corrigir daqui a pouco. Então, na verdade, não. Vamos lá. A margem líquida está certinho, tudo bem? Caiu de 12,05 em 2014 para menos 1,39. Essa é a margem EBITDA, né? Muito bem, então esse é o errinho. Na verdade, a margem líquida ela era de 3,5 em 2014 e foi reduzida para menos 10,55, tranquilo, no ano de 2015. Então depois eu corrijo ali, mas peço que vocês considerem isso quando vocês estiverem lendo aí ou assistindo a apresentação. E aí depois eu até coloco, mesmo a margem bruta piorou de 2014 para 2015, porque a margem bruta era 12,8 e caiu para 9,85. Isso evidencia que o problema também está no custo de produção, mas acentuou-se nas despesas operacionais, uma vez que a margem operacional caiu de 6,81 para 7,38. Mas você não precisava fazer toda essa análise que eu fiz, não. Responda lá a minha pergunta sobre a geração de caixa e a lucratividade das vendas, que está tudo certo. Ô, Márcio, uma dúvida rapidinho, porque eu tinha confundido na aula. A margem líquida é o indicador de lucratividade, né? Isso, E a principal. margem EBITDA é o indicador de geração de caixa. Isso, exatamente. Mas quando eu estou perguntando a efetiva geração de caixa, é melhor você me responder em valores absolutos. Absoluto, né? Isso, em valores absolutos. Mas toda vez que eu falo de margem, eu estou falando um percentual, certo? Tá. É um percentual. Quando eu estou falando efetiva geração de caixa, me fala em valores absolutos. Mas também, se você responder com base no percentual de margem EBITDA, isso já está subentendido também. Tá bom, obrigado. Beleza. E lembrando que essas margens nós já tínhamos olhado no início na análise vertical lá da DRE. Certo? Cabe destacar que a margem líquida é o principal indicador de lucratividade. Muito bem. Por que a margem bruta da empresa diminuiu de 2014 para 2015? Com base nos números apresentados, quais podem ter sido os principais fatores? Preço, custo, despesas, etc. Então vamos lá. A margem bruta diminuiu, não diminuiu? Era 12,08, diminuiu para 9,85. Em linhas gerais, a margem bruta diminui quando você tem um aumento no custo que foi superior ao aumento no seu faturamento. Em geral, porque você teve um aumento de custo que você não conseguiu repassar ao seu preço de venda. Ou as tuas vendas caíram e você não conseguiu equacionar os teus custos. Essa é a linha geral, certo? Pelos números, quando a gente olha lá, o que a gente tem que ver ali é o seguinte. Olhem aqui na DRE. Quanto foi o aumento do meu faturamento? Não foi, um aumento não, na realidade eu tive uma queda, não é isso? Foi as duas situações que você citou. Exatamente. Mas olha aqui o que aconteceu com a receita operacional bruta. Em 2014 era 47,9 bilhões e caiu para 47 bilhões em 2015. Ela teve uma queda de menos 1,8. Tudo bem? Aí agora eu vou olhar até aqui na margem bruta. O tributo me ajudou ou me atrapalhou? O tributo ajudou. Sim, por quê? Porque ele teve uma queda superior a 1,8. Caso contrário, meu resultado teria sido pior ainda. Então, provavelmente, o governo ajudou de alguma forma para que ela tivesse uma queda nessa carga tributária também. Então, o tributo me ajudou, certo? Tanto é que esse cara está positivo aqui, 1.907. Era 5.375, caiu para 3.468. Isso me ajudou. Agora, e o custo do produto vendido? Quanto é que ele subiu? 5%. E o que deveria ter acontecido, já que as minhas vendas caíram? Diminuído o custo de produção. O meu custo de produção também deveria ter caído menos 1,8. Se ele
Se a queda dele foi inferior a 1,8 ou se ele teve aumento, isso aí deteriorou a minha margem bruta. Então, o grande problema foi eu tive um aumento nos custos que não foi compensado pelo aumento da receita. A resposta básica é essa, certo? Agora, Eu poderia até considerar, vamos supor que ele tivesse caído menos que 1,8, que de repente caiu o custo variável e o custo fixo permaneceu. Nesse caso ele aumentou, né? Exatamente, ele aumentou. Mas de qualquer forma, a análise pode ser aí a mesma. Ele tem uma estrutura de custo fixo muito elevada. Então, o que caiu no custo variável não foi suficiente. Mas só para explicar o caso da Gerdau, ela tem commodities, ela tem aço. O preço do aço no mundo caiu, certo? E aí o que acontece? O teu preço cai, o teu custo é em reais e ele continua o mesmo. Você simplesmente não está conseguindo repassar o teu custo para o teu preço. E como é commodity, cara, você não tem domínio nenhum sobre esse tipo de preço. E isso foi o que acabou gerando um grande problema aqui para a Gerdau. É como se ela absorvesse essa queda no preço, né? Exatamente. Tudo bem que quando o mercado valoriza o preço do aço no mercado internacional e o custo dela continua o mesmo, ela tem um aumento expressivo na margem bruta. Tudo bem? Agora, esse é o problema das empresas que trabalham com commodities, né? Que você não tem alto valor agregado. Qualquer variação que tiver no preço internacional, você tem um problema. E isso porque em 2015 o dólar aumentou. Então o ganho que ela poderia ter tido por conta do aumento do dólar, certo? Que aí então a mercadoria ficou com um valor maior. Mas, cara, o preço caiu, que foi o mesmo caso do petróleo. Tudo bem? Mas aqui em linhas gerais, ficou claro que o problema que nós estamos tendo é que o aumento do custo não foi repassado ao preço, ou seja, eu não tive um aumento de custo proporcional ao aumento da receita. Por isso que eu tive essa redução. Tranquilo? Beleza. Muito bem. Aí o único detalhe, depois a gente volta e faz essa análise aqui mais detalhada. A margem bruta, então, minha resposta é ela diminuiu porque os custos de produção aumentaram mais do que a receita bruta. Enquanto a receita bruta diminuiu 1,8%, os custos de produção aumentaram 5%. Um dos principais fatores pode ter sido a dificuldade de repassar aos preços os aumentos no custo de produção, certo? No caso dela foi a queda no preço da commodity. Só lembrando, uma resposta errada que normalmente o pessoal coloca é comentar que foi por conta do aumento na despesa. Por que isso está errado? É aumento do custo, né? Não da despesa. A despesa não entra para cálculo de margem bruta e eu tenho que entender dessa forma. Ok? Muito bem. Como gestor da empresa, o que pode ser feito para melhorar a margem bruta? A melhora de margem bruta ela passa por duas grandes variáveis. Ou aumentar preço, ou aumentar volume de vendas, que aí aumenta a receita, certo? Ou reduzir o custo de produção, sejam os custos fixos ou os custos variáveis. Então, a estratégia para melhora da margem bruta ela é limitada a isso, ou aumentar a receita por meio de aumento de preço ou volume de vendas, ou reduzir os custos por meio de redução do custo fixo ou do custo variável. Certo? A resposta que você não pode colocar, que você não pode me dar, redução de despesa, porque a redução de despesa não afeta a margem bruta. Então a minha sugestão é que as respostas têm que ser no sentido de aumentar a receita de venda, ou aumentando o preço ou volume, ou então a redução do custo de produção, negociação do preço da matéria-prima, energia elétrica da fábrica, mão de obra da produção, redução de ociosidade, etc. Lembre-se que um aumento no volume de vendas pode levar a uma diluição nos custos fixos totais, melhorando a margem. Fechou? Muito bem. Beleza. E, obviamente, um mix de estratégias pode surtir um efeito melhor, aumentar o volume e o preço e, ao mesmo tempo, reduzir custos. Muito bem. Então, vamos lá.
Observe que todas as margens de lucro da empresa diminuíram, inclusive a margem líquida. Quais podem ter sido os principais fatores? Receitas, custos, despesas administrativas, etc. Aqui a gente tem que fazer uma análise. Nós fizemos a primeira parte, que é da margem bruta. Agora eu tenho que fazer uma análise também das despesas. Então, é simplesmente seguir adiante, certo? Olho para a DRE, já fui lá em cima e já verifiquei. Se a minha receita bruta caiu 1,8, qualquer item de custo ou despesa que tenha caído ou aumentado, caído menos que 1,8, ou que tenha aumentado, ajudou a comprometer, a corroer a minha lucratividade. Nós já falamos que os tributos não me atrapalharam, pelo contrário, me ajudaram. Custo do produto vendido é o primeiro, não é isso? Esse é o primeiro cara que me atrapalhou. Segundo, as despesas com vendas, que aumentaram 13,6. Me ajudaram ou me atrapalharam? Elas me atrapalharam, certo? Porque ela tinha que ter caído também 1,8. Mas como aumentou 13,6, então ela acabou me atrapalhando. Ainda ficou alguém aí? Caiu a ligação? Sim, Não, não. estamos aqui. Tá certo. É que eu fico com medo de ter caído a conexão. Mas está tudo certo. Então já tem o segundo. Despesas com vendas. Embora ela não tenha uma grande representatividade lá no total, né? Estão vendo que ela só representa 1,6, 1,8 do meu faturamento. Mas, de qualquer forma, ela contribuiu também para a minha queda na lucratividade. Certo? E as despesas administrativas, me ajudaram ou me atrapalharam? Ajudaram. Até porque, na Ajudaram. verdade, eu tive uma queda na despesa, né? Era 2,36, caiu para 1,787. Pô, isso aqui me ajudou. 239 que calibrou a mais aqui no meu orçamento. Então ele fez a lição de casa. Ele poderia ter tido uma queda de 1,8. A queda dele foi maior ainda, 11,8. Então despesa administrativa não é vilão. Me ajudou. E outras receitas operacionais? Me ajudou ou me atrapalhou? Ajudou. Não, né? Porque, olha, é receita, né? Que era em 2014, era em 2014 976 e caiu para 213. Menos dinheiro entrando no meu resultado, não é isso? Verdade. Isso. Então, a receita não podia ser negativa, ela tinha que ter aumentado e não diminuído. Então, a receita operacional me atrapalhou. Certo? E olha que atrapalhou bem mais do que eu tive aí das despesas com vendas. Certo? Então coloquem aí que as outras receitas operacionais também me atrapalharam. E no caso das outras despesas operacionais? Me ajudaram ou me atrapalharam? Atrapalharam e Muito. muito. É. Né? Era 489 e aumentou absurdamente para 5 bilhões 137. Um aumento de quase 1000%. 4 bilhões 647. Se a gente olhar em valores absolutos, esse aqui foi o principal item que me levou à queda da lucratividade. Mas aí conforme eu continuo descendo, a receita financeira, me ajudou ou me atrapalhou? Ajudou. Ajudou, né? Porque ela aumentou 102, 157. Aumentou 37%. Parabéns aí para ela que me ajudou. E as despesas financeiras? As despesas financeiras me puxou para o ralo, né? Era 1 bilhão 837, caiu para, aumentou para 3 bilhões 257 e tem uma razoável representatividade no meu gasto total, um aumento aí de 77,3. Então esse cara me levou para o buraco. Se eu somar essa despesa financeira mais as outras despesas operacionais, eu já tenho aí a grande evidência dos nossos 6 bilhões e 84. Certo? Que foi atenuado pela provisão do imposto de renda. A provisão do imposto de renda me ajudou ou me atrapalhou? Só para ver se vocês entenderam. Ela ajudou, né? Porque ela era positiva, significa que eu tinha crédito tributário, era 150 já em 2014. E em 2015 aumentou positivamente para 1 bilhão 498, que ela vai ficar lá como um imposto a recuperar em algum momento no futuro. Então ela me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Então vamos só pegar os vilões. Custo do produto vendido, despesas com vendas, outras receitas operacionais, outras despesas operacionais e despesas financeiras. Certo? Esses
foram os responsáveis pela minha queda na lucratividade. Certo? Márcio, especificamente da Gerdau, por que que as despesas operacionais aumentaram tanto? As despesas operacionais, você diz, essas outras despesas Isso, operacionais. Isso. Ali na frente tem um slide que eu vou mostrar para vocês. Alguém algum dia já ouviu falar de teste de impairment? Não. Não. Tá. Esse teste de impairment, lembra que eu falei para vocês que se eu tenho um ativo imobilizado ou se eu tenho lá um ativo intangível, que eu não posso sobrevalorizá-lo? Olha, eu descobri que o imóvel que eu comprei por 1 está valendo 2. Eu não posso sobrevalorizá-lo, certo? Agora, eu sou obrigado a anualmente olhar todos os meus ativos intangíveis e os meus ativos imobilizados e eu tenho que aplicar um teste de impairment. Teste de impairment é um teste de recuperabilidade. Eu tenho que descobrir o seguinte: se aquele prédio que eu comprei por 1 bilhão, se hoje ele caiu por algum motivo e o preço de mercado dele está em 400 mil reais. Eu tive uma perda de 600, não tive? E isso é o chamado teste de impairment, perda na recuperabilidade dos meus ativos. A Gerdau teve 5 bilhões de impairment. Várias empresas tiveram isso no ano passado. Seja pela Lava Jato, porque tiveram alguns sobrefaturamentos, e depois descobriram que aquele ativo que foi construído com alguns bilhões, na realidade ele não vale todos aqueles bilhões, e onde ele tem que jogar isso? Nessas outras despesas operacionais. Esse foi o problema da Petrobras no ano de 2015, teve um pouquinho, está tendo um pouquinho no ano de 2016, e a Gerdau também teve um pouco disso. Não foi exatamente da questão de Lava Jato, etc. Mas ela teve uma perda no valor dos seus ativos, que é lançado nessas outras despesas operacionais e levou ela para o ralo. A Vale teve a mesma coisa, várias empresas, principalmente as grandes empresas, tiveram essa perda de recuperabilidade de ativos. E aí foi nessas outras despesas operacionais. Mas tem um slide um pouquinho ali na frente que eu mostro isso com mais detalhes. Show. Certo? Então vamos lá. Observe que todas as margens, então a minha resposta já estava dada ali, considerando que a receita bruta teve uma queda de 1,8, podemos dizer que os principais responsáveis foram o custo de produção, que aumentaram 5%, despesas com vendas que aumentaram 13%, receitas operacionais que diminuíram 78,2%, outras despesas operacionais que aumentaram 948% e as despesas financeiras que aumentaram 77,3%. Observe que o item de maior representatividade é o outras despesas operacionais, que aumentou 4,6 bilhões. Era 489, subiu para 537,163. Certo? Muito bem. Olhando nas notas explicativas, é possível verificar que se trata de uma perda pela não recuperabilidade de ativos, também conhecido como perdas por impairment. Que olhem isso aqui. Deve estar meio embaçado, mas estão vendo uma nota explicativa que tem lá da Gerdau? Perdas pela não recuperabilidade de ativos? Todos estão enxergando isso? Sim. Tá. Sim. Então vamos lá, vou ler rapidinho. Sim. A Gerdau apresenta suas demonstrações financeiras em conformidade com o padrão internacional de contabilidade, estabelecido pelo IASB, certo? Que é o nosso IFRS. Então ele está no padrão internacional de contabilidade. Esse padrão determina que sejam realizados testes de recuperabilidade. Teste de recuperabilidade é o chamado teste de impairment, de ágio e de outros ativos de vida longa da companhia, ativo imobilizado, por exemplo. Para a determinação do valor recuperável de cada segmento de negócio, a companhia utiliza o método do fluxo de caixa descontado, igual eu expliquei lá no primeiro dia para vocês, de cada segmento de negócio, utilizando como base projeções econômicas financeiras de cada segmento. As projeções são atualizadas levando em consideração as mudanças observadas no panorama econômico do mercado de atuação da companhia, bem como premissas de expectativa de resultado de cada segmento. Olha aqui o que ela teve. Ágil é quando ela comprou um segmento de negócio ou uma empresa, em muitas situações ela paga um ágio, que é um valor acima do valor de mercado da empresa, o valor dos fluxos de caixa descontados. Olha lá, por exemplo, nas operações na América do Norte em 2015.
ela teve uma perda de 2 bilhões 999. E o ágio está lá no nosso intangível. É um ativo intangível. Certo? 1,520 na América do Norte, 354 na América do Sul e aqui na operação de aços especiais, 1 bilhão 125. Ela teve uma perda de recuperabilidade de 3 bilhões no valor do intangível desses negócios. Olha o ativo imobilizado. Teve uma queda no Brasil de 835 milhões e 800 milhões na operação de aços especiais. 1 bilhão 635. E investimentos 362. Aqui é potencialmente o nosso ativo não circulante, o nosso investimento intangível imobilizado, que totaliza 4 bilhões 996 de desvalorização. Certo? Onde é que eu jogo isso? Outras despesas operacionais. Isso aconteceu com muitas empresas no ano de 2015 e deve acontecer no ano de 2016. Quando vocês olharem as notas explicativas, procurem esse cara lá, o impairment, perdas pela não recuperabilidade de ativos. Certo? Pena que não deu para a gente trabalhar bem isso lá durante a disciplina, mas isso aqui daria quase uma noite de aula. Certo? Certo. Muito bem. Com base nos indicadores de rentabilidade da empresa apresentados abaixo, explique se a empresa está entregando uma boa rentabilidade aos acionistas. Cara, se você já achou um prejuízo lá na DRE, a análise já está feita, né? Você só precisa transformar em números. A rentabilidade do patrimônio líquido, já que eu tive um prejuízo, na hora que eu dividi lá pelo patrimônio líquido, em 2015, menos 14,38. Em 2014 era 4,48. Quem que é o cara para índice de rentabilidade mesmo? Para você analisar a rentabilidade? A rentabilidade do PL. Isso, muito bem. E em 2014, que era 4,48, era bom ou não? Não. Não, por quê? Eu comparo essa rentabilidade com qual outra rentabilidade? 21. Isso, então eu tenho que olhar quanto que eu teria recebido em uma aplicação financeira de mesmo grau de risco. Em geral, a taxa Selic, a taxa livre de juros, mais um prêmio de risco que gira em torno de 7%. Então eu teria aí por volta de 21, ou agora eu teria 20,75, certo? É entendido isso? Entendido. Muito bem. E aí, então, quando eu olho aqui, considerando a rentabilidade do patrimônio líquido, que é o indicador mais importante, podemos ver que a rentabilidade foi de 14,38. Obviamente, por ser uma rentabilidade negativa, ela é evidente que não é uma boa, certo? E o que é para piorar, ela tá, para complicar mais ainda, ela está piorando, né, de um ano para o outro. Tudo bem? Então, quando você fez essa análise da rentabilidade, ele tem que ser positivo. E sempre tem que ser maior do que a taxa de juros do país, mais um prêmio pelo risco. Certo? Nessa primeira análise. Para facilitar mais ainda, vamos calcular o lucro econômico. Ok? E aqui eu já até coloco. Vale lembrar que, em geral, o retorno esperado das companhias abertas brasileiras é de 20,75. Agora estamos em 13,75, mais um prêmio de risco de 7%. Considerando o custo de oportunidade do acionista, ou seja, quanto é que eu teria ganho em uma aplicação em mesmo grau de risco, aquela aplicação que eu abandonei para investir na empresa, ela me daria 20%, que é o meu custo de oportunidade. Eu tive um lucro ou prejuízo econômico. É isso que nós vamos calcular. Se eu tive uma rentabilidade negativa de 14,38, nada está tão ruim que não possa piorar. Menos o meu custo de oportunidade de 20%, qual foi o meu resultado econômico? Eu tive um prejuízo econômico de 34,38. Porque eu perdi 14 e ainda deixei de ganhar 20. Então eu tive um prejuízo econômico de 34,38. Isso é um EVA negativo, isso é um VPL negativo, é uma taxa mínima de atratividade negativa, etc. Entendido? Entendido. Em 2014, a situação foi um pouco pior, mas também foi ruim. Porque, embora eu tenha conseguido uma rentabilidade positiva de 4,48, eu teria conseguido, em uma aplicação, um investimento de mesmo grau de risco, eu teria conseguido 20%.
4,48 com menos 20%, eu tive novamente um prejuízo econômico de 15,52. Eu deixei de ganhar 15,52. Certo? E esse é o indicador de desempenho mais importante, porque eu levo em consideração a alternativa de investimento que eu abandonei para investir no negócio. Certo? Olhar só o retorno obtido poderia te dizer o seguinte: 2014 foi bom, foi positivo, teve rentabilidade. Mas quando eu coloco o custo de oportunidade, eu estou comparando com a alternativa que eu teria no mercado financeiro. Certo? Satisfatório? Em hipótese alguma. Eu estou destruindo riqueza do meu investidor, e se eu continuar fazendo isso, o meu investimento não é atrativo, o investidor vai descartar as suas ações e a minha empresa pode ter um grande problema. E piorando, que é uma tendência de queda. Entendido?